E aí, pessoal, tudo tranquilo? Como é que estamos? Vamos aí para mais uma história no Rio Grande de banco de dados. Em si, na minha vida, eu não trabalhei só com banco, né? Trabalhei com várias tecnologias, né? E uma história boa, assim, que eu tenho que falar para vocês foi um dia, quando eu ainda morava em Santa Maria, assim, eu estava trabalhando num lugar onde eu não gostava muito, assim, eu achava o lugar, assim, não conseguia crescer lá, né? Isso deve ter acontecido com todos, né? Que quando o dia que tu vai no trabalho, tu chega de manhã e tu vê que aquele uniforme não te serve mais, né? Porque tu não tem expectativa de crescer, né? Nenhum, né? Tá estagnado. Parece que tu sempre vai ser estagiário, sempre tem uns caras lá que são melhor que tu, ou são amigo do dono, ou são filho do dono, nada contra o filho do dono também, às vezes o filho do dono, mas em alguns casos é bem complicado, assim, né? E aí tu não vê crescimento. Aí naquela época dos dinossauros, como é que a gente fazia para conseguir um emprego, né? Cara, o LinkedIn não era uma coisa tão difundida naquela época, né? A internet em si também não era a coisa maior do mundo, né? Então, estava crescendo, né? Aí o que eu fiz? Peguei o jornal Zero Hora, né? Jornal da Santa Maria, peguei o jornal Zero Hora e escolhi, né, 13 empregos no Rio Grande do Sul, em cidades diferentes, né? E em cidades diferentes, assim, para conseguir uma oportunidade, né? Assim, uma coisa que eu tinha certeza. Mesmo morando em Santa Maria, conhecendo as pessoas lá, minha ideia sempre era sair de lá. Por que a ideia é sair de lá depois? Porque como eu trabalhava em alguns lugares, assim, as pessoas, assim, elas não, às vezes quando tu fica muito tempo de estagiário ou ficava assim muito tempo assim em cargos subalternos, né? Parecia que as pessoas não te dão oportunidade, sempre que vem de fora parece melhor, né? Não sei porquê, né? Alguns gestores e alguns donos de empresas enxergam isso, né? E aí eu comecei a pensar, não, mas eu vou ser esse cara, né? Me formei numa universidade, fiz vários estágios, tenho conhecimento, né? E na época eu tinha tirado uma certificação da Zend em PHP. Na época que o PHP, assim, estava enlouquecido pelo mundo, né, no desenvolvimento web, né? Aí eu me inscrevi em 3 empregos, em 3 entrevistas, né? Uma foi na Unimed em Erechim, né, que eu recordo, era lá no norte do estado do Rio Grande. A outra foi em Igrejinha, que era uma empresa que fabricava som. E a outra era em Santa Cruz do Sul, onde eu vivi uma boa época da minha vida, né, que era uma empresa que trabalhava ensino varejo, né? E isso foi uma grande loucura na minha vida, assim, porque eu estava disposto a tudo, né? Aí eu me lembro que eu fui em Erechim, fui lá, os caras ficaram de me dar uma resposta, eu fui em Igrejinha, não gostei, né? E eu fui em Santa Cruz do Sul, aí eu achei meio estranho, assim, né? Eu fui lá, conversei com um dos diretores, né? Um dos diretores que me entrevistou mesmo, né? Achei meio estranho, assim, né? Porque tinha algumas coisas que não tinham passado para mim, né? Aí com o tempo é aquele negócio, te vendem o peixe, né? E depois tu vê o que realmente é. Mas aí me enganaram. Fui enganado. Normal, né? Normal da vida do cara, né? E aí o que aconteceu? Lá em Erechim, os caras me fizeram uma proposta, né? Era uma seleção bem rigorosa, me lembro da Unimed lá. Achei bem legal. Bem rigorosa, tinha 2 redações, né? Eu achei maravilhoso, assim, sabe? Achei bem legal. E aí eles me fizeram a proposta, né? Era ainda para ser desenvolvedor júnior, né? Na época era programador júnior 1, né? Mas achei bem legal e era para trabalhar para o portal deles, né? Já que a internet estava subindo, né? Igrejinha eu não gostei do local de trabalho porque se misturava com, digamos, com a parte administrativa e naquela época era tudo presencial, né? Aí eu achei meio bagunçado, sabe?
Aí depois um dia me ligaram, fizeram uma proposta baixa, assim, e eu já falei que eu não estava interessado. Aí em Santa Cruz do Sul, onde eu fui, os caras me fizeram uma proposta. Eu achei baixo, sabe? Na época o cara fica pensando, mudança de cidade, mas o cara tem que pensar nisso em tudo. Tem que pensar assim no que o cara pode construir. E foi assim, ó, fui pra lá, né? E falei pros caras que aceitava a proposta deles, conforme passando o tempo, acho que 3 meses um aumento, né? Aí beleza, né? Cheguei no primeiro dia para trabalhar, né? Muito estranho. Não tinha um setor assim pro cara sentar e, digamos, conversar com o teu gestor técnico, né? Não tinha isso. Simplesmente eu lembro assim que o gerente do local, ele pegou e me colocou do lado de um cara e disse, ó, tu senta aqui e tu pode ir fazendo as coisas que tu sabe. Não tinha nada, né? Não tinha nada, não tinha nada, né? E bem complicado, assim. Eu me lembro que tinha algumas regras, assim, que era os computadores. Eu entrei para trabalhar na parte web, né? Mas os computadores não tinham internet, né? Só acessava a tua máquina e a rede interna, né? Era muito louco, tu não conseguia pesquisar, né? Depois, assim, de muito tempo, eu falo para vocês, assim, que eu acabei ficando muito tempo lá, porque com o passar do tempo eu acabei virando coordenador lá, né? Porque eu, com 40 dias, eu queria ir embora, né? 40 não, com uma semana queria ir embora. Com 40 dias eu tinha me decidido que ia embora. Só que aí falaram assim, ó, né, se tu ficar, tu vai virar coordenador. Aí nessas que tu vende a tua alma, né? Porque tu vende a tua alma, tu pensa assim, cara, o que é ganhar um dinheirinho a mais, né? Vou ganhar um dinheiro a mais, vou ser coordenador, vou ter uma equipe. Mas tinha umas regrinhas bem chatas, assim, né? Que era, tinha que ir lá, não podia tomar café no local, tu tinha que ir lá tomar um cafezinho, né? Quando tu ia no banheiro, né? Sempre tinha uma cobrança, assim, sabe? Anos depois, assim, com a época que eu fui no banheiro, tinha uma questão, assim, que tinha uma placa dizendo assim, uh, cuidar do tempo no banheiro, qualquer coisa converse com o seu gestor, nos preocupamos muito com a sua saúde. Essa eu não sei se era uma coisa da empresa ou era do nosso gestor, né? Tipo na hora do almoço, né? A hora do almoço tu tá ali desenvolvendo o que o meu gestor fazia. Ó, chegou a hora do almoço, meio-dia. O que faz? Ele desligava todas as luzes do setor e ia pedindo para as pessoas ir saindo do setor. Era loucura total, né, tio? Mas isso era muito da inexperiência dele de trabalhar com pessoas da área de tecnologia, principalmente na área de desenvolvimento de sistemas, né? Trabalhava de uma maneira muito office, assim, né? E chegava a ser engraçado até, né? E era aquele cara que achava que se um programador está demorando para fazer um código, tu coloca 2 programadores, vai 2 vezes mais rápido, né? Que é uma idiotice, né? Uma idiotice total. Mas a boa e a melhor das histórias desse cara e da empresa em si eram as regras, né? As regras para tu sair, ou regra para o intervalo, regra para ir no banheiro, né? Regra para tudo, né? Mas para a organização interna e para o desenvolvimento da equipe nunca houve nada, né? Era uma loucura, assim, né? E a rotatividade era muito grande, né? A rotatividade era muito grande porque, imagina, muitas vezes eu me pensava, eu não quero ficar, imagina ter que convencer os outros, né? E durante um bom tempo, assim, eu, como coordenador, né, eu tentava amenizar o lado da minha equipe e para não distorcer tanto o lado da empresa, né? E sofri bastante, assim, foi bem sofrido para mim, assim, porque tinha coisas que eu nunca passei para minha equipe, né? Nunca passei, sempre ficou comigo, né? Porque não valia a pena, né? Se eu levasse para eles, né, ia ser muito ruim, né? E nisso tudo, quando começou algumas regras, aconteceu um dia que os caras cortaram o café. Nós tínhamos uma cafeteira lá, e a gente mesmo fazia o café. Aí tiraram a cafeteira, tiraram o café. Botaram um chá para nós tomar. Nós estava, olha, louco de tanto chá já. E aí, cara,
promovi lá, me lembro, numa empresa privada, mesmo sendo coordenador, promovi que nós iríamos fazer uma greve do café. Porque aos poucos estavam tirando tudo, né? Tudo assim que tinha uma certa liberdade, né? E a gente trabalha muito com pensamento, com lógica, né? E com atividades assim que requerem muita concentração. Então, um dia o meu gestor falou assim, nessa conversa, que eu falei, olha, nós estamos tentando, vamos promover uma greve aí, né? O pessoal não vai vir trabalhar por causa do café. A gente quer que retorne o café, ou nós temos que achar um meio. Aí ele falou, não, mas isso é para toda a empresa. Aí ele disse, mas vocês se consideram diferente dos outros? Eu disse que é um trabalho diferente. Que era um trabalho diferente. Porque para nós não tinha hora, a gente trabalhava sábado, a gente trabalhava domingo, era só chamar, a gente ia, né? A gente, como eu disse, vendia a alma, né? A gente queria algo em troca. Porque essa é a ideia, né? Tu vende o teu tempo de vida, né? Para conseguir alguma coisa em troca. Né? Mas era muito louco, assim. Mas era uma coisa que ficou muito marcada, que o café voltou, só que levava um térmico e quando essa térmica acabava, já era, né? Aí eu recordo do gestor que falava assim, é só um cafezinho por dia. Né? Então até isso era cronometrado, sabe? Era uma coisa muito louca, assim. Foi a empresa mais engessada que eu já trabalhei. Né? Imagina tu trabalhar com web sem internet. Né? Eu lembro que depois eu ia fazer entrevista nos outros lugares para um novo emprego, né? Os caras diziam, não, tá vindo um cara aí que não trabalhava com a internet, ele consegue fazer tudo, o cara ficava famoso, né? Imagina tu não trabalhar com a internet só com o teu computador e ter que desenvolver com uma intranet, né? Era uma coisa muito louca, mas fica na recordação e às vezes fica nos sonhos, né? Espero que só nos sonhos, às vezes acabam os pesadelos ainda. Mas acho que é bom passar por essa experiência aí. Um abraço, pessoal, até!